Bem-vindos de volta ao Massagem Subliminar, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o medo. Como é um sentimento interessante esse que muitas vezes causa atos de coragem e bravura extrema após nós conseguirmos conquistá-lo, e até cenas de total pavor e desesperança quando nosso trágico destino já é certo e não há mais o que fazer. O medo gera um fascínio em todo ser humano. Por mais que tentemos fugir daquilo que nos apavora, todas as vezes que assistimos um filme, em maior ou menor grau, uma apreensão e uma ansiedade é causada. Os cinéfilos, aqueles que amam o cinema, são viciados em ansiedade. Chegam a pagar R$50 no ingresso e R$20 num pote de pipoca, só para ter de 1 a 2 horas de ansiedade. Alguns mais ousados gostam de sentir o medo, o desespero e a certeza da morte que algumas obras nos trazem. Para esses mais ousados, o terror e o horror apresentam duas vias possíveis. A primeira seria o filme de susto, que gera um medo instantâneo e imediato, através de cenas feitas para causar um clímax entre o desconhecido e o revelado, como um monstro saindo do porão e passando rapidamente pelo campo de visão da câmera, por exemplo, causando mais um arco reflexo de susto do que medo em si. A segunda via seria o suspense psicológico, que nos atinge pela vulnerabilidade da nossa mente, por construírem situações que trazem à tona nossos instintos mais primitivos de sobrevivência, através da simples insinuação ou até da certeza da inevitabilidade de uma catástrofe. Hoje eu entrego para vocês o meu especial de Halloween. 5 filmes de terror psicológico que, além de causarem medo, são obras de arte. E acredite em mim, gente, esses filmes causam medo e tensão a todo momento, mas causam uma vontade ainda maior de você assistir de novo. O que é interessante se você pensar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, curte, comenta aí embaixo, por favor. E não se esqueça de se inscrever no canal, principalmente porque está no começo e sua inscrição ajuda muito. Como é sempre uma pergunta recorrente nos comentários, já deixo avisado aqui, a trilha sonora é do jogo Silent Hill 2, de PlayStation. Vamos lá, o meu top 5 de filme de terror psicológico. Lembrando que não estão em ordem de grandeza, de melhor para pior ou pior para melhor. É difícil de você falar isso. Primeiro, O Sexto Sentido, de 1999. Sexto Sentido foi um filme que teve 6 indicações ao Oscar, estrelando Bruce Willis e Haley Joel Osment. Filme dirigido por Night Shyamalan. Conta a história de um psicólogo infantil que tem que resolver um caso de um garoto que tem alucinações. O garoto vê gente morta o tempo todo. Enquanto resolve o caso do garoto, o psicólogo vê seu casamento afundando cada vez mais. Eu coloquei esse filme em primeiro lugar porque todo mundo sabe que ele é um clichê. Mas ele é um clichê porque é um dos melhores filmes de terror já feitos. Não apenas de terror. A história, a reviravolta, o clima de tensão que a obra cria é algo obrigatório para quem gosta do gênero. O filme cria um suspense que se intensifica junto com as aparições e as cenas de fantasmas, cada vez mais frequentes e, vamos dizer, perigosas. A trama é algo que faz você ficar pensando por dias após ter assistido o filme, e é maravilhoso a forma como eles amarram as pontas do enredo. E como após você assistir da primeira vez, você vê um filme completamente diferente da segunda. Bruce Willis faz um personagem impecável e constrói com sutileza a principal reviravolta do filme. O garoto também chama atenção pela atuação, e nem parece que se tratava de um ator mirim, imortalizando a famosa frase: "Eu vejo gente morta". Se você ainda não viu, esse deve ser o primeiro filme da lista para você ver. Espera acabar esse vídeo e vai assistir esse filme urgentemente. Por isso que eu deixei ele em primeiro lugar. É difícil de alguém não ter visto, ou já não ter tido spoiler, mas, sinceramente, gente, é um dos melhores filmes, não só de terror, mas de suspense que já foi feito. E dá medo. Assiste de noite pra você ver. Segundo, O Silêncio dos Inocentes, 1992. Esse filme estrela Anthony Hopkins como Hannibal Lecter, Jodie Foster como a detetive Starling, e é um filme dirigido por Jonathan Demme. Além de ter sido um dos únicos filmes de terror indicados ao Oscar de melhor filme, ele ganhou simplesmente as estatuetas de melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro, melhor direção e melhor filme de 1992. Anthony Hopkins estrela o Dr. Hannibal Lecter, um serial killer canibal que está preso.
e acaba ajudando a detetive do FBI, Judy Foster, a pegar um psicopata que é chamado Buffalo Bill. Clarice Starling, corajosa novata do FBI, assombrada pelo passado, arrisca a vida numa tentativa de salvar a mulher desaparecida da morte certa. A busca mortal e desesperada pelo assassino faz com que Starling enfrente seus piores medos, enquanto faz uma amizade cada vez mais profunda com o Dr. Hannibal Lecter. Hannibal é um psiquiatra de grande inteligência, comportamento muito cordial em primeira análise, mas por trás dessa máscara esconde um canibal que devora suas vítimas, sejam pessoas rudes ou violentas, ou pacientes que ele considera sem perspectiva de cura. Starling representa toda uma visão de justiça, inocência e coragem, que faz um contraste com Hannibal, um dos maiores criminosos naquele universo, criando um dueto que faz a trama se tornar muito interessante. Uma policial que precisa da ajuda de um psicopata para apanhar outro serial killer. E o filme vai mostrando aos poucos quem é esse serial killer, como ele age e o que ele faz com suas vítimas, configurando todo o horror e a ansiedade que o filme causa. Existem várias formas de causar o terror. Uma delas é a tensão e a expectativa de algo que você sabe que vai acontecer. Sem dúvida, O Silêncio dos Inocentes pode até parecer datado hoje, mas foi um dos primeiros do gênero, e se você procura desconforto e ansiedade, Silêncio dos Inocentes é o filme. Terceiro lugar, Mãe, 2017. Mãe é um filme americano de terror psicológico e suspense, escrito e dirigido por Darren Aronofsky. É estrelado por Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer e Ed Harris. Mãe nos conta a história de um aclamado autor, Javier Bardem, que está sofrendo um período de bloqueio criativo, enquanto reforma a casa em que vive com a ajuda da sua mulher, Jennifer Lawrence. As coisas mudam após a mulher ficar grávida e o autor publicar uma obra de sucesso. Esse filme nos propõe um terror psicológico e com suspense bem construído, em que vamos percebendo que cada personagem, a casa em si, os objetos da casa e os acontecimentos representam ideias muito maiores, ideias bíblicas, literalmente. O filme conta uma alegoria bíblica através da história e nos convida a refletir sobre a tragédia humana nesse mundo. Mãe é confuso e caótico, até que nós percebemos o que está acontecendo. Depois que a trama se desenvolve e se apresenta completa, a explosão da sua cabeça é inevitável. É um filme que vai causar desconforto e até repulsa, mas o fascínio e a sensibilidade que existe em cada pequena cena e cada pequeno acontecimento do filme vai fazer com que você assista de novo e de novo. É interessante que esse filme tenha sido indicado ao Framboesa de Ouro, equivalente a um Oscar dos piores filmes. O que mostra que o terror ainda é um gênero que é levado pouco a sério. E mesmo quando é levado à quintessência poética, como Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft fizeram, vira um gênero beirando o underground e até o ridículo. Mãe é um filme de horror poético, complexo e caótico, à primeira vista, mas surpreendentemente bonito quando as pontas se amarram. Ele causa estranhamento e terror, e depois compaixão e entendimento. Algo difícil de qualquer filme trazer. Quarto lugar, O Labirinto do Fauno, 2006. Filme dirigido, escrito e produzido por Guilherme Del Toro, estrelado por Ivana Baquero como Ofélia, Doug Jones como Fauno, Sérgio Lopes como Capitão Vidal, Maribel Verdú como Mercedes e Ariadna Gil como a mãe. Indicado a 6 categorias do Oscar, ganhador de 3, melhor fotografia, melhor maquiagem e melhor direção de arte. Guilherme Del Toro nos entrega o que eu considero como a sua obra-prima. O Labirinto do Fauno nos conta uma história de Ofélia, a reencarnação de uma princesa que fugiu do reino do submundo, onde predomina a magia e os seres fabulosos. No plano terreno, ela e sua mãe, que está prestes a dar à luz ao seu irmão, estão viajando para um acampamento militar, onde Ofélia irá conhecer o seu novo padrasto, o temido Capitão Vidal, capitão falangista, o movimento da falange espanhola, que era análogo ao fascismo da década de 1930. Guilherme Del Toro é um mestre em contar histórias através das imagens, e nesse filme entrega abertamente cenas de violência gráfica e de monstros, criando suspense das cenas mais corriqueiras e nos apresentando os perigos e o horror de maneira aberta. O Labirinto do Fauno não é um filme para quem tem estômago fraco. Embora seja um filme que tem um plano de fantasia e do mundo das fadas, a violência nesse filme é explícita e chocante. A maneira completamente desumana com que Capitão Vidal trata seus inimigos, ou quem ele suspeite que é seus inimigos, é assustadora. Chega a dar mais medo do que os monstros em si. Del Toro, ao criar o mundo das fadas, também não perdoa. E em vez de nos apresentar um mundo shakespeariano de fadas Puck, ele entrega os contos mais pagãos e ainda não cristianizados.
subindo entre cenas que vão apenas de desconforto e nojo até o medo e a certeza da tragédia anunciada. O Labirinto do Fauno é o mais próximo que o mundo das fadas primordial, aquelas fadas indo-europeias, antes até dos romanos subirem em direção à Bretanha, e encontraria espaço para se expressar realmente. As fadas e os seres da floresta são traiçoeiros, embora talvez não tenham maldade, eles não têm intenção nenhuma de fazer bondade. Guilherme Del Toro nos lembra disso nesse filme, que tem uma das melhores ambientações e maquiagens dentre os filmes desse gênero. E acreditem, isso não é pouca coisa. E em quinto lugar, por último, mas realmente não menos importante, A Bruxa de Blair. Um filme de direção e roteiro de Daniel Myrick e Eduardo Sanches, contando com o elenco Heather Donahue, Mike Williams e Josh Leonard. É um filme underground que conta a história de um documentário falso. Gente, se vocês quiserem ficar com medo de verdade, fecha a janela, deixa tudo escuro, liga esse filme à noite e assiste sozinho. Nunca mais você vai ser o mesmo. Você vai começar a dormir de luz acesa, mano. A Bruxa de Blair é um filme amador, gravado em forma de pseudo-documentário. Ou seja, um documentário falso, contando a história de 3 estudantes de cinema que foram investigar a história da fábula dessa Bruxa de Blair. Uma bruxa que teria vivido nas regiões de Maryland, alguns séculos atrás. Eles vão até Maryland, atrás dos bosques onde essa bruxa teria morado, e acabam se perdendo na floresta, onde vão cada vez mais se embrenhando e encontrando objetos de bruxarias, bonecas artesanais, de voodoo e outras coisas estranhas, como cemitérios indígenas. Durante a noite vão ouvindo sons que vão ficando cada vez mais comuns. Passos na floresta, galhos caindo ou se mexendo, gritos longes que vão ficando cada vez mais próximos, grunhidos e choros. Até que no 8º dia perdidos, eles encontram uma cabana. E ali, o clímax acontece. Galera, esse filme causa uma sensação de imersão e realidade que é difícil de encontrar até em documentário real. O nível de pavor e medo que os atores transpassam é impressionante. É um filme que causa alguns jumpscares, mas é mais pela própria reação dos atores às cenas do que do roteiro em si. A situação em que as personagens vão entrando vai causando cada vez mais pavor, indo de uma simples preocupação de não conseguir voltar para casa dentro do tempo planejado, até o desespero total de correr pela sua vida numa floresta à noite. E gente, não é para menos, durante as produções, os 3 atores receberam aulas de como manusear uma câmera e então foram levados para ficar 8 dias na floresta privados de sono, alimento e só com uma bússola para saber onde que eles estavam. A produção ficava camuflada e escondida no meio da floresta, para dar a sensação de solidão. Tudo foi feito para que o filme parecesse o mais real possível. De dia, entre os intervalos das filmagens, eram dadas ideias de falas improvisadas. À noite, a produção os assustava, com ruídos, gritos, objetos de feitiçaria, bilhetes para semear a discórdia e tudo que pode ser visto no filme. Eles nunca sabiam o que iria acontecer e o que iriam encontrar, pois o documentário era real, falava de um assunto que pode até não existir na realidade, mas as histórias eram reais. Existia uma bruxa ali de fato, o que causava ainda mais medo nos atores. E quando esse filme foi lançado, ainda durante as produções, bem no início da internet ainda, com pouca informação de tudo e principalmente de filmes e projetos amadores, muitas lendas urbanas foram criadas em torno desse filme, que a filmagem tinha sido encontrada de maneiras absurdas e que o filme seria real de fato, criando uma legião de fãs e quase cultistas da obra, com inúmeros sites sendo criados para propagar sua veracidade. E gente, por mais batido que ele seja, e eu sei que muita gente aí nunca assistiu a Bruxa de Blair, acabou vendo só as suas sequências e acha que o filme é sobre aquilo. Cara, para vocês terem uma ideia de como esse filme foi importante, o preço total para fazer esse filme ficou em torno de $60 mil. E ele arrecadou cerca de $250 milhões durante o seu lançamento. Vocês conseguem imaginar o tamanho do sucesso que é isso? Eu vivi aquela época, gente, que saiu a Bruxa de Blair. Todos os filmes de terror mudaram depois do seu lançamento. E é um filme de pouco mais de 1h20, tem 81 minutos o filme, que revolucionou a história do terror do cinema. Simplesmente porque causou medo e fascínio demais no público. Esses são os meus top 5 filmes de terror psicológico, gente. Eles contêm sempre algum elemento de jumpscare, de susto, mas o que esses filmes mais causam é desconforto e medo. Medo de fato. Ele vai causar uma ansiedade.
Você não sabe se você quer ver ou não a cena que vai acontecer. Você vai entrando na poltrona, no sofá, na cama, você vai sumindo, sabe? Conforme você vai vendo esses filmes. E depois que termina, geralmente eles têm uma reviravolta tão grande que você quer ver eles de novo e reparar nas cenas anteriores à reviravolta pra ver se ela se anuncia. E aquele filme que era antes sobre um terror, uma história horrorosa, se transforma realmente em uma história com começo, meio e fim e cenas mais profundas do que o que a gente achou que era realmente. Eu sei que são filmes batidos, eu sei que são filmes que às vezes todos viram, mas sempre tem um ou outro que a gente nunca viu, a gente às vezes tem preguiça, acha que não é importante. A única coisa que eu vou falar, se você não viu o Sexto Sentido, assiste, cara. Esse é o mais importante se você não viu. Gente, bom Dia das Bruxas pra todo mundo. Não se esquece de se inscrever, curtir e comentar aí embaixo se você quiser mais vídeos como esse. Até a próxima e sempre olhem debaixo da cama antes de dormir.